Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Carla e, como eu tinha falado no vídeo anterior, eu abri um quadro no meu canal sobre crimes reais. Gente, quem gosta desse assunto já vai dando um like, deixa aí. Quem não é inscrito já se inscreve aí no canal, que vai me ajudar muito, fortalece aí o canal, ajuda aí, tá? Que eu vou ficar assim muito feliz. Então ajuda aí, gente, tá? Então quem gosta desse assunto, já sabe. Se inscreve no canal e estava pesquisando alguns casos, né? E me deparei com uma história que me chamou assim bastante atenção, sabe, gente? E aí eu fui ler essa história. E conforme eu fui lendo, uma história eu fui puxando a outra, e aí o caso ficou assim enorme. E como esse caso é muito grande, eu decidi dividir ele em duas partes, ok? E afinal, esse caso começou quando eu li sobre a história de um casal. Esse casal, ele morreu protegendo o seu filho no dia do aniversário da sua filha de 6 anos, tá? Então, foi esse o caso, né, que assim, eu fiquei assim bastante envolvida. Então, hoje eu irei falar de 2 atiradores que cometeram 2 massacres, matando 31 pessoas em 13 horas nos Estados Unidos, cada um em umas cidades opostas, né? Um atirador em Orion fez 9 vítimas fatais, dentre elas sua própria irmã, e deixou 37 pessoas feridas, entre eles um amigo. E o atirador foi morto pelas autoridades em 30 segundos. Já o atirador lá do Texas foi detido após fazer 22 vítimas fatais e deixar 24 feridas. Então, vamos ao caso. Em 3 de agosto de 2019, por volta das 10h38, era uma manhã ensolarada na cidade de El Paso, no Texas, nos Estados Unidos. No shopping Cielo Vista Mall, em um hipermercado de Walmart, no lado leste da cidade de 680 mil habitantes, na fronteira com o México. Aqui vale ressaltar que 83% da população da cidade são hispânicos. Esse local é muito movimentado nos finais de semana. Inclusive, nesse final de semana, era o último final de semana antes do início do ano letivo daquele ano, já que o ano letivo lá começa em agosto. Então estava lotado de várias pessoas e famílias com crianças, né? Famílias e tudo lá, comprando material escolar para a volta às aulas, tá? E comprando outras coisas também, né? De repente, um homem armado invadiu a loja da rede Walmart, perto do centro lá do shopping, né? Do centro comercial lá, provocando um caótico banho de sangue. Isso sim foi aterrorizante, né? Esse homem entra carregando uma metralhadora semi-automática, a AK-47. O homem atirou durante 20 minutos. Algumas testemunhas disseram que o atirador abriu fogo assim aleatoriamente. Assim, não tinha alvo em si, mas ele apontava assim. Aleatoriamente ele apontava para um e atirava. Apontava para outro e atirava, entendeu? Ele não tinha assim, ele é aleatório, mas tinha pessoas que ele apontava assim. Era assim aterrorizante mesmo, tá? Uma testemunha ocular alegou que o atirador já estava atirando antes mesmo nos clientes de entrar no Walmart, ainda no estacionamento. Ele já estava abrindo fogo ali mesmo. O gerente da loja emitiu um código marrom, alertando sobre um atirador em ação. Muitas pessoas disseram aos repórteres depois que a princípio acreditavam que o tiroteio era fogos de artifícios, né? Não era verdade. Mas aí depois eles foram alertados por
outros clientes e até mesmo pelos funcionários do Walmart que realmente era um tiroteio. E aí foi um pânico para tudo que era lado, né? Imagina, você nunca vai imaginar que realmente está tendo um tiroteio, né? Você tá ali fazendo compras, né? Totalmente, né? Num dia ali, nunca passa pela tua cabeça. Então, quando foi alertado que realmente era verdade, então para se esconder do atirador, muitos clientes e funcionários fugiram para outras lojas do shopping e se esconderam até debaixo de mesas, foram para container, para tudo que era lugar, para trás de loja, para os depósitos, aonde eles podiam, eles estavam, né? Inclusive, não posso deixar de citar que durante o tiroteio teve pessoas que conseguiram filmar e postar vários vídeos nas redes sociais, mostrando o pânico que se espalhou dentro do Walmart. Lotado. E pelo centro comercial, e pelo ali o shopping, né? Com dezenas de pessoas correndo para se esconder em tudo que era canto, aonde eles podiam, né? E aí, nesse momento, as pessoas filmavam assim, embaixo das mesas, isso tudo em tempo real. Se vocês forem na internet, vocês verem tudo assim, os vídeos estão lá, as imagens estão lá, as pessoas saíam assim com as mãos levantadas, sabe? Era assim um horror. Ocorreram várias chamadas para o 911. Os socorristas começaram a chegar dentro de 6 minutos após a chamada inicial. Nesse momento, a polícia, no momento lá, identificou o suspeito do ataque como sendo Patrick Rudd Crucius, um homem branco de 21 anos, de 1,82 m de altura e quase 100 quilos de peso, que morava no subúrbio da cidade de Allen, no Texas. Antes do ataque, o Patrick publicou um manifesto anti-imigração na internet, no qual posicionava-se contra a mistura das raças e a invasão hispânica no Texas. No manifesto, ele citou a sua inspiração no tiroteio na mesquita de Christchurch, naquele ano mesmo, na Nova Zelândia, tá? Ele também mencionou a teoria da conspiração do genocídio branco, a ideologia da supremacia branca. Então, esse documento, ele continha 2.300 palavras e foi anexada a um post na internet que dizia: "Eu provavelmente vou morrer hoje". Esse post era repleto de linguagem nacionalista branca e de ódio racista contra imigrantes e latinos, culpando imigrantes e americanos de primeira geração por tirar empregos. Esse documento, ele tinha 4 páginas, só que ele foi postado anonimamente. Só que como foi postado um pouco antes do tiroteio, então os policiais tinham certeza que foi Patrick que postou. Patrick não ofereceu resistência ao ser abordado pela polícia. Inclusive disse que ele era o atirador. Desde então, ele está na prisão do centro de El Paso. E no momento ele enfrenta acusações de homicídio em primeiro grau, que no Texas podem significar prisão perpétua ou até mesmo pena de morte. Agora, gente, vamos falar quem é Patrick. O atirador que viajou 10 horas para cometer um atentado, o chamado terrorismo doméstico ou terrorismo interno. Patrick é filho de John Brian Crucius e sua mãe, Lori Lillian Brian Crucius. Eles se divorciaram em 2011. Eles tiveram 3 filhos, Patrick, Emily e Brian Black Crucius. Patrick e Emily são gêmeos. Eu li também que ele tem um irmão mais velho, por parte de pai, mas que nunca teve contato. Sua irmã gêmea, Emily, que esteve com ele um pouco antes, apenas 2 noites antes do atentado, viu nada de incomum com seu irmão. Ele morava no subúrbio de Allen com seus avós, que falaram pouco sobre ele, mas contudo disse que ele tinha pensamentos comuns de um garoto da idade dele, não tinha nada de que levasse a desconfiar de algo tão brutal. Seu pai era terapeuta em um hospital psiquiatra e sua mãe enfermeira em um hospital. Segundo os sites, o pai de Patrick foi usuário de droga durante 40 anos e também falava com Jesus e com sua avó em suas crises.
Tá? Imagina, ele era terapeuta e assim mesmo usava droga. Ele também publicou um livro chamado Entusiasmos pela Vida, um caminho para o propósito além da recuperação. Nele ele conta sua trajetória e sua superação das drogas, entre elas alucinógenos também. Nesse livro ele relata os 2 divórcios que ele teve, né, por conta das drogas. E também ele relata sobre a criação de seus filhos. O pai fala sobre as questões da infância dos filhos. Entre eles, ele relatou um momento desse. Ele fala da sua separação com a mãe do Patrick. Que quando a filha dele liga para ele, que é gêmea do Patrick, liga para ele, quando ela tinha 13 anos, ela liga para ele, pedindo que ele viesse para levá-la à casa de uma amiga. E ela, né, ele pergunta dela assim: "Ô, minha filha, por que você liga para sua mãe, pede para ela lhe levar, que eu estou ocupado?" Só que aí ela informa a ele que a mãe tinha viajado e ele ficou surpreso, frustrado, pois foi pego de surpresa com essa informação. E ele reagiu da pior forma possível. Imagina, o que ele fez? Nesse momento, ele desligou o telefone, né? E foi a uma loja e tentou roubar um HD. Alguma coisa lá de informática, tá? E foi preso. E pior, era a véspera de Natal. Então, tanto Patrick quanto sua irmã gêmea e seu irmão mais velho de 17 anos ficaram sozinhos em casa. Quem que cuidou deles? A mãe estava viajando, o pai ficou preso, quem cuidou deles foi o irmão mais velho de 17 anos. E quando o pai foi solto, foi libertado, né, depois de alguns dias, ele relatou lá no livro, né, que ele retornou da prisão e ele não teve nem coragem de olhar para o filho de 17 anos. Ele só abaixou a cabeça e subiu para o terraço, porque nesse momento era onde ele morava, pois, né, nessa altura a esposa dele já não morava mais com ele. Há anos ele morava lá num quarto separado da casa, porque a mãe não tolerava o abuso dele com as drogas, né? Ela não queria mais ele perto dos filhos. Era bem complicada a convivência deles ali. E eu vou falar sobre alguns relatos sobre Patrick, pessoas que falam sobre ele, que conviveram com ele, que tiveram a proximidade com ele. Segundo uma vizinha, essa vizinha de nome Leigh Ann Locascio, Patrick é tido como uma pessoa muito solitária e sentava-se sempre sozinho no ônibus. Ela tinha um filho. Tanto na escola secundária como na faculdade, ele sempre sentava sozinho. Ela ainda o descreve como sendo um jovem muito distante, que não interagia com ninguém, tá? O seu filho Tony Locascio, né, ia regularmente com ele para a escola. Tony contou que Patrick só andava à frente dele ou atrás dele e nunca interagia com ninguém, com nenhuma outra pessoa. Ele era bem reservado, tá? Ele gostava de ter cobras de animais de estimação. Esse era o animal dele de estimação. Ele não falava com as pessoas mesmo. Ninguém o conhecia a fundo. Tem relatos também que li sobre Patrick que ele sofria com bullying. Porém, a escola nunca afirmou isso. Mas os colegas cansaram de ver ele sofrendo com esses atos, tá? Muitas vezes ocorriam por pessoas que falavam espanhol. Já o ex-colega de turma, Jacob Wilson, afirmou que os outros alunos recusavam-se a fazer trabalhos de aula com ele, porque Patrick estava sempre irritável e também de mau humor. Além de ser mal falado pelos colegas da escola, então por isso ninguém queria brincar, queria fazer atividade nenhuma com ele, né? Contudo, no geral, ele era um rapaz bem tranquilo, né? Ele somente era reservado, que passava muito tempo na internet. Nos últimos dias, tinha comprado uma arma, que fez com que sua mãe ficasse preocupada. Ela se preocupou ao ponto de entrar em contato com a polícia semanas antes do ataque, para expressar sua preocupação em relação à arma que o filho tinha comprado. Então ela ficou preocupada a este ponto. Ela ligou para a polícia de Allen, cidade na qual a família reside, né?
e localizada a 1.046 quilômetros de El Paso. Ela estava preocupada pelo fato de Patrick Crusius, possuir uma arma do tipo AK-47, sendo jovem, imaturo e inexperiente, segundo relataram os advogados Chris Ayres e R. Jack Ayres. Os advogados detalharam que o objetivo da ligação foi meramente informativo, já que ela não acreditava que o filho representasse alguma ameaça. Jamais, ela nunca imaginava isso. E por quê? Pois ele não era um menino estável, com cólera ou de comportamento estável, tanto que não disparou os alarmes das autoridades em momento algum. Durante a ligação, a mãe de Crusius falou com um agente de segurança, que explicou que o jovem de 21 anos podia possuir legalmente uma arma, sim, e a arma que ele possuía era legal, então não tinha problema nenhum. Segundo os advogados, a mãe dele não falou nem o nome dele e nem o nome dela, mesmo porque o agente nem perguntou, não pediu nenhum detalhe. Crusius estava matriculado na Universidade de Colin, perto de sua residência. Crusius se encaixa no perfil de autores de massacres a tiros, que se verifica desde a matança que houve na escola secundária lá de Columbine em 1999, perpetrado por 2 jovens de 19 anos. Desde então, os ataques mais sangrentos desse tipo nos Estados Unidos têm sido por jovens, brancos e geralmente assim, nessa faixa etária de idade. Gente, eu vou falar sobre umas notícias atuais sobre Patrick. Patrick Rudy Crusius, de 21 anos, enfrenta acusação por 90 crimes, entre os quais 44 crimes de ódio. Ele enfrenta também outras acusações, como terrorismo interno, e terá ainda que enfrentar 2 processos contra ele. Um pelas autoridades federais e outro pelo Texas. O procurador do distrito de El Paso, Jaime Esparza, disse que buscará a pena de morte. Houve uma audiência no tribunal do distrito 409 do condado de El Paso, no dia 10 de outubro de 2019. A audiência começou por volta das 2 horas da tarde, em uma quinta-feira. Quando Patrick entrou, todos ficaram em silêncio. No tribunal estavam os familiares e amigos das vítimas e a maioria vestiam preto. Lá também estavam em torno de 140 pessoas. Muitas delas eram vítimas. Dentre essas vítimas estava Silvia Salcedo. Ela fala, quando ela o viu entrar no tribunal, disse: de repente eu estava de volta ao Walmart. Todas as memórias voltaram para mim. Isso foi muito difícil, muito doloroso. Senti como se alguém tivesse me rasgado. Ela se lembra de vê-lo andando, do joelho para baixo. Ela o ouviu atirando. Ela se arrastou para debaixo de uma das mesas e puxou a mãe dela de 91 anos, imagina. E nesse momento ela pegou o celular e registrou o caos que se seguia. Como eu falei, né, que várias pessoas registraram, né, que pegaram o celular e começaram a registrar, ela foi uma delas. Ela registrou e mandou ali. Graças a Deus, ela conseguiu salvar a mãe dela de 91 anos e se salvar, né? E ela estava lá na audiência, sim. Patrick declarou-se não culpado. O argumento deixa em aberto a opção por uma defesa de insanidade. Antes, lá no tribunal do Distrito 409 do Condado de El Paso, a audiência durou menos de 3 minutos. Foi extremamente rápido. No tribunal estava também presente os parentes de Patrick Crusius e disseram: eles estão orando pelas famílias das vítimas. Gente, Patrick Rudy Crusius, de 21 anos, enfrenta acusação por 90 crimes, entre os quais 44 crimes de ódio.
Patrick Rude Crucius está hoje detido e isolado dos outros prisioneiros. É bem complicado, né? Agora eu vou falar um pouco da história que me fez conhecer esse caso, né? Que eu comentei com vocês lá no início da história de um casal que se tornou, né, aí vítimas de Patrick. Quem era esse casal? Jordan e André Anchon. Eles haviam acabado de deixar a filha mais velha deles em um treinamento na escola, quando eles pararam o carro lá no estacionamento lotado do Walmart, no shopping center. O casal pegou o bebê deles de 2 meses na cadeirinha e entraram no local, lá no Walmart. A filha mais velha havia acabado de completar 6 anos, ou ela estava ali para completar, né, dali algumas horas, né? Ela tinha 5 aninhos, estava para completar os seus 6 aninhos, né? Tem reportagens que falam que ela tinha 5, outros que ela tinha 6, né? Mas o fato é que eles estavam organizando uma festa de aniversário para a filha, logo à noite, tá? Então, parentes e amigos iriam visitar a nova casa da família pela primeira vez, pois André, nesse momento, ele tinha acabado de construir a casa deles, né? A casa do casal. Então, o casal foi ao Walmart, foi lá no Walmart comprar a decoração e os comes e bebes para a festa e alguns materiais escolar para a filha, né? E para outra filhinha deles que ia começar na aula também. Jordan, uma dona de casa de 25 anos, e André, um comerciante de 24 anos. Jordan morreu tentando proteger seu filho, seu bebê, e André morreu sobre os dois, tentando proteger os dois, sendo um escudo para os dois. E a morte de Jordan foi confirmada no sábado ainda. Membros da família confirmaram, né, a morte do André somente no final da noite de domingo. Foi um tormento, eles ficaram procurando o André por horas e horas e esperaram mais de 24 horas para descobrir o que aconteceu com ele, ninguém sabia. Então foi assim um sofrimento muito grande, gente. Jordan, como eu falei, estava segurando o bebê nos braços quando ela morreu. Ela caiu sobre ele quando desabou no chão, quebrando alguns de seus ossos. Ela ficou mantendo ele vivo. A irmã de Jordan, Leta Janroski, falou sobre o bebê. O bebê só sobreviveu porque eles deram a vida para protegê-lo. Então, gente, foi muito chocante, sabe? Quando foi puxado debaixo do corpo da sua mãe, o sangue dela ainda estava sobre ele. O bebê, chamado Paul, apenas quebrou os dedos da mão. André e Jordan estavam casados há 1 ano. Jordan tinha 2 filhos, uma de 5 anos e a outra de 2 anos. E o bebê, que era dela e de André, de 2 meses. Dias antes do tiroteio, Jordan e André tinham acabado de comemorar o aniversário de 1 ano de casado. André sempre trabalhou na oficina de seu pai, porém ele tinha largado o negócio da família para fundar o seu próprio negócio, o André Rose of Granite and Stone. Ele mesmo construiu a casa dele, a casa da família, né? Depois que ele conheceu Jordan, ele tinha tomado outro rumo na vida dele, pois os familiares contam, né, que ele tinha saído de uma fase bem difícil, pois ele tinha se envolvido com droga, né, no passado, mas esses momentos difíceis tinham ficado no passado, pois depois que ele conheceu a Jordan, a vida dele tinha mudado. Então, gente, o mais triste dessa história é que teve uma prima da Jordan, de 21 anos, a Monique Terry, disse que a filha mais velha dela, no dia do acontecido, não conseguia entender nada.
né? Ela ainda e ficava esperando, estava esperando pela festa de aniversário na noite, durante a noite na noite de sábado, ela ficou esperando, né? E continuava pedindo a mãe e o pai dela. Explicavam para ela, né, que ela tinha que ficar dentro de casa, que ela tinha que ter cuidado. Ela pegava e explicavam para ela, ela dizia assim: "Ele também vai vir aqui me matar?" Ela não conseguiu de jeito nenhum entender o que tinha acontecido com os pais. Então, gente, foi por essa história desse casal que eu cheguei nesse massacre, né? Porque eu tava lendo, comecei a ler essa história e cheguei no massacre. Mas infelizmente, gente, não acabou por aqui não. Como eu falei no início que teria a parte 2, por quê? Conforme eu ia lendo, um caso ia puxando o outro. Então, o ataque, né, lá a tiros, lá de El Paso, foi um dos 2 nos Estados Unidos em 13 horas. Nesse fim de semana, lá do dia 13, né, quando o outro atirador lá abriu fogo lá em Dayton, em Ohio, e matou 9 pessoas, incluindo sua irmã. Lembra que eu falei para vocês? Então, eu contei de El Paso, né? E o agressor acusado do tiroteio de Dayton, Connor Betts, esse é o nome dele, de 24 anos, foi morto a tiros pela polícia. E essa, gente, será a parte 2. Né? Então esse foi o vídeo, tá? E eu vou trazer no próximo vídeo, eu trago a continuidade de em 13 horas 2 massacres nos Estados Unidos, tá? Quem gosta desse assunto, não esquece de deixar o like, porque é muito importante para crescer o canal. Quem gosta aí, deixa aquele like bem legal para mim, por favor, tá? Se inscreve aí embaixo, tá? Compartilha, tá bom? E ajuda a gente aí a crescer no canal, tá bom, gente? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!